Emocionante revelação. O zelador que enfrentou tudo para salvar bilionária abandonada no tribunal. João, um humilde zelador de um prédio elegante em São Paulo, passava os dias limpando o chão brilhante onde advogados de terno caro discorriam sobre fortunas e litígios, enquanto seu coração pulsava cheio de amor por sua filha, Maria, de 7 anos. Cada manhã, ele acordava pensando no futuro dela, sonhando com escolas melhores, oportunidades que ele nunca teve. Seus olhos, sempre com um brilho de esperança, observavam a vida efervescente em volta, cheia de riqueza e poder. Mas o que ele não sabia é que um encontro inesperado iria mudar tudo. Era uma tarde comum, quando Ana, uma bilionária que simplesmente não sabia mais em quem confiar, cruzou seu caminho. Com o olhar perdido e as mãos trêmulas, ela se aproximou, buscando alguém, qualquer alguém que a escutasse. O advogado que deveria protegê-la havia-a abandonado, e agora ela estava no centro de um litígio que poderia significar a ruína total. Ao ver seu desespero, João sentiu um aperto no peito. Ele não era apenas um zelador, ele era um porto seguro. "Acho que não posso fazer nada por você", disse João, mas a sinceridade em sua voz soava tão forte que Ana viu ali uma faísca de esperança, um amigo. "Eu só preciso de alguém que me ajude a encontrar uma saída", ela respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E em um instante eles se tornaram cúmplices nessa batalha desigual. João usou suas experiências de vida para fortalecer Ana, mostrando que ela tinha poder, uma força maior do que qualquer riqueza. Ana, em meio ao desespero, começou a ver em João mais do que um ajudante humilde. Eles conversavam sobre sonhos, receios, esperanças, e quando menos perceberam, afeições floresceram. Cada troca de palavras se transformava em uma troca de ânimo. Ela encontrou coragem na humildade dele, e ele, ao olhar em seus olhos, viu que eram iguais em suas vulnerabilidades. Mas o mundo ao redor não era gentil. Advogados vingativos, rivais dispostos a derrubar tudo, se juntaram para silenciá-los. O desprezo da elite pesava sobre os ombros de João. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." Mas o que começou como uma promessa de ajuda sincera, logo se transformou em um embate titânico. Cada passo dado, cada estratégia elaborada, colocava Ana e João em rota de colisão contra um sistema que não aceitava mudanças, especialmente quando essas mudanças ameaçavam os poderosos. Ele se sentia pequeno, mas dentro de si brotava uma coragem enorme. "Vamos, Ana", ele dizia, com a voz firme. "Você é mais do que o que eles pensam. Vamos lutar juntos." O clímax estava se aproximando. Ana, com seu passado revelado de formas que a deixaram despida de defesa, agora estava em jogo total. O que ela realmente queria de João? O respeito dele se tornaria ao mesmo uma aliança na busca por justiça. À medida que as coisas se complicavam, João tinha que decidir. Iria arriscar tudo, mesmo suas poucas certezas, por ela? E o que o futuro reservaria para eles? A manhã seguinte chegou com um céu nublado, refletindo a tempestade de emoções que fervilhavam no coração de João. Ele estava na limpa e impecável sala do prédio, mas sua mente estava longe dali. Como um barco à deriva, ele pensava em Ana, na luta que estavam travando juntos. A cada minuto perdido, a pressão aumentava, assim como seus medos. Os advogados rivais, implacáveis e determinados, não dariam trégua. Quando Ana entrou no prédio, seu semblante estava ainda mais marcado pela preocupação. João a viu passar com ar decidido e uma bolsa cheia de documentos. Era um símbolo de sua determinação, mas também da fragilidade da situação que viviam. "Ana", disse ele, sua voz carregada de empatia. "Está tudo bem?" Com um suspiro profundo, ela parou e olhou nos olhos dele. "Não, João, eu não sei mais o que fazer. Eles têm contatos, dinheiro, e eu..." A fragilidade em suas palavras fez seu coração apertar. "É isso que você vai fazer. Vamos reunir as provas. Vou ajudar você a organizar tudo." A certeza na voz dele trouxe um brilho aos olhos de Ana. Aquela reunião improvisada teve início no pequeno escritório que João usava para suas anotações do dia a dia.
Entre restos de café e papéis amassados, eles conversaram sobre o que precisavam. João buscou seu computador antigo e, mesmo relutante com a tecnologia, começou a digitar. Ana, por sua vez, expôs as informações contidas nos documentos, comentando sobre a corrupção que rondava seu ex-advogado. A relação deles crescia, ao mesmo tempo em que a urgência aumentava em suas vozes. A conexão emocional entre eles se tornava palpável. Ana percebeu que a força de João não provinha apenas de sua coragem, mas da generosidade que transparecia em cada frase. João, você não sabe como isso significa para mim. Sua voz falhou, mas ele compreendeu, sem precisar de mais palavras. O colo de apoio que ele oferecia era um porto em meio à tempestade que cercava sua vida. Enquanto se aprofundavam na organização dos documentos, um estrondo ecoou do andar de baixo. Eram vozes altas, e João sobressaltou-se. A adrenalina disparou. É o pessoal da outra parte. A gente tem que esconder isso, exclamou Ana, quase em pânico. Sem pensar duas vezes, ele guardou o que podiam rapidamente em uma caixa, e a empurrou para debaixo da mesa. O medo de serem descobertos misturava-se ao anseio por justiça. O coração de João palpitava no que poderia ser um divisor de águas. Os minutos se arrastavam enquanto aguardavam. João e Ana trocavam olhares nervosos, inquietos. Seriam pegos? O que aconteceria se fossem confrontados? Finalmente, a situação se acalmou. A tensão no ar se dissipou, e trazendo de volta a determinação que ambos precisavam para seguir em frente. Devemos agir rápido, afirmou João, a voz firme. Ana assentiu, seus olhos brilhando de determinação. Eu vou atrás de mais provas. Você cuida dos documentos. Nós vamos conseguir isso, João. Mas, mesmo enquanto conversavam sobre planos, uma sombra de dúvida pairava sobre eles. Enquanto tratavam de se preparar para o embate, João começou a se questionar se ele realmente estava pronto para o que estava por vir. E Ana, o que aconteceria se seu passado escalasse para uma batalha ainda maior? Seria ele capaz de lidar com toda a pressão que viria junto? Os dois sabiam que a próxima etapa seria decisiva. A linha entre a queda e a vitória se tornava mais tênue a cada instante. A verdade estava prestes a ser revelada, e o destino deles pendia na balança. Então, João olhou para Ana e, com um coração que pulsava forte, perguntou: Estamos prontos para enfrentar tudo isso juntos? A resposta estava por vir, e a incerteza pairava como uma nuvem carregada, prestes a desabar. Ana olhou nos olhos de João, e por um breve momento o mundo ao seu redor desapareceu. A intensidade das emoções fazia seu coração bater rápido. Ela não queria só a vitória, queria acreditar que ainda havia um futuro para eles, apesar das sombras do passado. Sim, estamos prontos, ela respondeu com a firmeza que não sentia plenamente, mas que tentava transmitir. Havia uma vida inteira de batalhas pela frente, e ela estava disposta a enfrentá-las, lado a lado com João. Os dias que se seguiram foram uma maratona de pesquisa e planejamento. Ana passava horas no laboratório de provas, enquanto João, em meio às suas anotações caóticas, achava maneiras de conectar todas as informações que poderiam desmantelar a armadilha que aprendia. Em cada e-mail enviado, em cada cópia de documentos revisados, eles sentiam a adrenalina subir, mas também a pressão. O relógio era o seu maior inimigo. Certa tarde, enquanto João revisava as informações que haviam conseguido reunir, Ana entrou, empolgada e ofegante. Eu encontrei algo, algo que pode virar o jogo, exclamou, sua voz um misto de alegria e expectativa. Ele parou, oferecendo toda a sua atenção. O que foi? Uma testemunha, uma funcionária antiga do escritório do meu ex-advogado. Ela trabalhou lá durante anos e sabe de tudo. Se conseguirmos o depoimento dela, pode ser a peça que falta neste quebra-cabeça. A esperança iluminava o rosto de Ana, e isso era contagiante. Isso é incrível, João disse, seus olhos brilhando. Mas logo uma nuvem escura pairou no seu pensamento. Mas você consegue encontrá-la? E se ela se recusar a falar? Ana hesitou por um instante. Não sei, mas não posso desistir agora. Preciso ir atrás. Com isso, João sentiu um impulso. E eu vou com você. Não vamos deixar você sozinha nessa. O olhar dela se suavizou e um sorriso sincero surgiu nos lábios. Ele percebeu que essa decisão não era só para ajudá-la, mas, acima de tudo, para se apoiar mutuamente. No dia marcado para encontrar a testemunha, o clima estava tenso. A expectativa martelava em suas mentes como num jogo de xadrez. Cada movimento era crucial. Ana se preparou e, mesmo com o nervosismo visível, estava determinada. Ao chegarem ao local, um café tranquilo na esquina da rua, Ana perguntou ao garçom pela mulher que estavam procurando.
Ele apontou para uma mesa no canto, onde uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos, os aguardava. Ana sentiu um frio na barriga. É agora ou nunca, João murmurou. Eles se sentaram. A mulher, chamada Isabel, observou-os atentamente. As palavras não vinham, e o silêncio se estendia, pesado, como uma nuvem de tempestade. Ana, João, não vou mentir. Isabel começou, seu tom grave quebrando o silêncio. Isso não é fácil. No seu lugar eu teria medo. Aquelas palavras congelaram Ana e João. O medo que eles tentavam superar também ameaçava a mulher à sua frente. Joana se estremeceu, a lembrança de tudo que estava em jogo pesando sobre seus ombros. Mas não podemos ter medo. A verdade é a nossa única esperança. Ana se aventurou a responder, sua voz captando a coragem que ainda não dominava. A atmosfera estava tensa, mas havia um resquício de esperança. Conforme a conversa desenrolava, a atenção de João estava fixa em Isabel. Algo na maneira como ela falava deixou claro que havia mais em sua história do que foi revelado até então. Ana sentia a adrenalina pulsando em suas veias, ansiosa para ouvir o que viria a seguir. Um novo mistério pairava no ar, e João percebeu que a revelação de Isabel poderia mudar tudo. Vocês têm certeza de que estão prontos para a verdade? Isabel perguntou, a gravidade de suas palavras fazendo os corações deles dispararem. O que poderia ser tão devastador? As mãos de Ana tremiam, mas ao olhar para João, encontrou a força que precisava. Prontos, ela respondeu, quase em um sussurro. Mal sabiam eles que o que estava por vir poderia desvirtuar tudo o que conheciam sobre a corrupção que o cercava. Enquanto a história de Isabel começava a ser contada, um pressentimento crescia em João. O que eles iriam descobrir poderia transformar todo o rumo da batalha que enfrentavam. Seria essa a chave para finalmente desmascarar o verdadeiro inimigo? Isabel respirou fundo antes de continuar. O olhar dela se intensificou, como se buscasse forças em cada palavra que estava prestes a revelar. Eu conheço a verdade sobre o que aconteceu. Não é fácil de escutar, mas se vocês estão determinados, tudo bem. O que vou contar vai mudar o que vocês acreditavam saber. Ana teve a sensação de que a sala diminuiu ao redor deles. O cheiro do café pareceu se desvanecer e os sons da cidade se tornaram distantes. A tensão era palpável. Eu trabalhei no escritório de seu ex-advogado por mais de 10 anos, começou Isabel, sua voz carregada de emoção. No início, ele parecia um homem forte e coerente, um defensor da justiça. Mas com o tempo eu percebi que havia algo obscuro, algo que ele fazia em segredo. João inclinou-se à frente, o coração batendo pesadamente no peito. A expectativa criava um turbilhão de emoções. Ana segurou a mão dele, sentindo o calor e a segurança que aquele toque trazia. Ele estava envolvido em um esquema de corrupção com várias empresas. O que vocês não sabem é que ele manipulou documentos, distorceu a verdade e não parou por aí. A concorrência o temia e muitos dos seus clientes eram pessoas que, assim como você, Ana, se tornaram vítimas involuntárias de um jogo cruel. Eles eram uma forma de garantir o próprio poder dele. Isabel disse, o olhar fixo em Ana. Ana sentiu um frio na barriga. Mas por que você não falou antes? Por que esperar tanto tempo? Eu tive medo. Medo das consequências. Após tantas ameaças, fiquei paralisada. Até que um dia, eu vi algo que não consegui ignorar. Um encontro furtivo entre ele e um parceiro, onde falavam sobre você, Ana. As palavras dele foram para mim como punhais. Ele estava tramando tudo nos bastidores. Isabel olhou para baixo, envergonhada. O ambiente tornou-se denso, cada palavra revelando camadas de traição e manobras ilegais. Ana não conseguia processar tudo aquilo. Ela lutava contra a dor que agitava seu estômago e fazia sua cabeça girar. Por favor, diga-nos mais. O que você ouviu exatamente? Pediu João, a urgência na voz dele fazendo Ana sentir um aperto no coração. Ele planejava incriminar você, Ana. Enquanto eu estava lá, tentando fazer o meu trabalho, eu escutei um telefonema. Era uma conversa sobre evidências que precisavam ser eliminadas. E a partir daí, tudo foi se desenrolando. Isabel dizia, suas mãos agora trêmulas. Antes que Ana pudesse responder, Isabela continuou. Ele se preocupou tanto com a imagem que estava construindo que se esqueceu das vidas que afetava. Ele era um verdadeiro monstro. E no fundo, eu sempre soube que isso poderia voltar para me assombrar. Como podemos usar isso? Se ele fez tudo isso, então podemos buscar justiça. É tudo o que queremos. Ana disse, a determinação voltando ao seu olhar. Isabel hesitou, o silêncio pesando de novo. A verdade é que não é tão simples.
Tem pessoas poderosas ao seu redor que vão querer impedir que essa informação chegue à luz. Você precisa estar preparada para as consequências. As palavras de Isabel ecoaram na mente de Ana como um alerta. As consequências. Foram essas mesmas consequências que tinham mantido Isabel em silêncio por tanto tempo. O mundo que elas estavam prestes a enfrentar poderia ser ainda mais feroz do que imaginavam. Estamos dispostos a enfrentar o que vier, João afirmou, sentindo uma faísca de coragem se acender dentro dele. Ana olhou para ele, sentindo uma onda de amor e gratidão. Sim, juntos. Por tudo que vale a pena. Então, ouçam com atenção. O que vou contar a seguir pode muito bem ser o começo do fim para eles. Ou o fim para vocês. E com isso, Isabel deu o próximo passo, revelando segredos que poderiam destruir não só o advogado, mas uma rede inteira que intoxicava a justiça. À medida que as palavras dela fluíam, o coração de Ana acelerou, a adrenalina disparando nas veias. A verdade era o caminho tortuoso que estavam prestes a trilhar, e o que descobriram poderia não apenas trazer justiça, mas expor a corrupção de um jeito que nunca imaginavam. Mas enquanto o mundo girava em suas mentes, um novo pensamento se instalou. E se, ao buscar a verdade, eles se tornassem os alvos? E se a luta por justiça levasse à sua própria destruição? Ana sentiu um frio na espinha, percebendo que aquela era apenas a ponta do iceberg. E assim, às portas de uma nova descoberta, a próxima dúvida surgiu. Estarão eles prontos para os desafios que viriam, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio medo? Ana sentiu o coração pulsar em cada batida, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Isabel, agora com um olhar decidido, preparava-se para continuar. Eu descobri que algumas dessas evidências estão guardadas na antiga sala de arquivos do escritório. A maioria delas foi manipulada, mas há um ponto que ainda não foi comprometido. Alguém pode ter deixado algo que pode ser a chave para libertar vocês, afirmou Isabel, com a voz baixa. Como vamos conseguir isso? João interrompeu, a urgência em seu tom transparecendo. Precisamos agir rápido. Mas como? Não posso simplesmente invadir o escritório. Isabel respirou fundo novamente. Não é só o escritório. O advogado tem um círculo íntimo que protege os segredos dele. Um deles é um funcionário que critica suas ações, mas não teve coragem de denunciá-lo. Eu posso tentar conversar com ele. Se ele estiver disposto a ajudar, isso pode ser o caminho. Ana sentiu uma mescla de esperança e ansiedade. E se ele não decidir ajudar? E se a pressão for demais? A incerteza diante do desconhecido a preenchia. Era uma luta que não mandava embora o medo que crescia dentro dela. Essa é uma possibilidade, Isabel respondeu. Mas não teremos outra chance. Precisamos nos arriscar. Essa é a nossa única oportunidade. O silêncio caiu sobre eles, e Ana ponderou sobre as palavras de Isabel. Em meio à turbulência de emoções, algo percebeu. Esta era a primeira vez que sentia que, de fato, a batalha não era apenas dela, mas de todos. Estava disposto a enfrentar o que quer que viesse. Vamos fazer isso juntos. Se isso for o que precisamos para trazer justiça, então não deve haver dúvidas, disse Ana, sentindo a força da determinação dos dois à sua volta. Quero ver meu nome limpo. E mais do que isso, quero que ninguém passe pelo que eu passei. João segurou firme a mão dela. Então vamos. Quando você pretende conversar com esse funcionário? Posso tentar amanhã mesmo, respondeu Isabel. É melhor que ele não tenha tempo para fugir ou se preparar. Não podemos perder nosso único fio de esperança. O sol estava se pondo, tingindo a sala de um laranja suave. Ana, João e Isabel estavam unidos em um mesmo objetivo, mas seus corações palpitavam com a incerteza do que estava por vir. A ideia de que poderiam se tornar alvos era algo que não saía da cabeça de Ana. Como ter certeza de que estariam seguros enquanto se atiravam em uma batalha tão significativa? E se ele não for nosso único alvo? E se descobrirem que estamos atrás dele? Ana perguntou, inquieta. Precisamos dividir as tarefas. Eu posso ficar de olho em tudo enquanto você e João tentam investigar. É preciso manter o plano em segredo até que tenhamos certeza do próximo movimento, Isabel sugeriu, determinada. Sim, isso pode funcionar, concordou João. Eles estavam prestes a tomar um caminho que poderia mudar suas vidas para sempre. O que poderia ser apenas um encontro arriscado se transformou em uma missão de talvez nunca mais ser o mesmo. Assim, enquanto as ideias fervilhavam nas cabeças, algo dizia que eles estavam a poucos passos de algo maior. O telefone de Ana vibrou, quebrando o silêncio que pairava.
Era uma mensagem de uma fonte desconhecida. Ao abrir, seus olhos se alargaram. Eu sei o que você está fazendo. Não faça movimentos imprudentes. O celular escorregou de suas mãos, caindo ao chão. Um frio percorreu sua espinha, e ela percebeu que estavam sendo observados. Precisamos agir rapidamente. Eles já estão um passo à frente. Ana disparou, o medo agora coroando sua determinação. Estava claro, a luta pela verdade elevaria o nível do jogo, e eles precisavam se proteger. Mas será que seria suficiente? A próxima jogada estava prestes a moldar seu destino, mas para onde essa corrida desenfreada os levaria? Ana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas a mensagem anônima ecoava em sua mente. Os olhos de Isabel e João estavam fixos nela, e o ar parecia carregado de tensão. Precisamos pensar em um plano, e rápido, disse Ana, com a voz tremendo levemente. O que mais poderiam estar observando? Ela olhou para a janela, pressentindo que alguma sombra se movia lá fora. O crepúsculo se tornava mais denso, e a sensação de estar cercada crescia. João interrompeu a onda de preocupações. E se a gente se encontrar com o funcionário da maneira mais discreta possível? Podemos marcar de encontrar em um café, longe do escritório. Se você o contatar em um horário tranquilo, talvez ele se sinta mais seguro para falar. Isabel assentiu. Sim, essa pode ser uma boa ideia. Menos olhos e ouvidos por perto podem trazer mais segurança. E, se tudo der certo, podemos ter informações valiosas. Mas e se ele não confiar em você? Ana não queria ser a voz do desânimo, mas a ideia de arriscar tudo em uma conversa deixou um nó em seu estômago. Se ele perceber que estamos tentando descobrir algo, não sei como reagiria. Por isso, a abordagem tem que ser cuidadosa, continuou Isabel. Preciso ser sutil. Vou explicar que só quero a verdade e que minha intenção não é colocar ninguém em perigo. É isso que precisamos, Ana. Uma chance de mudar a história. Os olhos de Ana encheram-se de lágrimas. A coragem de Isabel foi como um bálsamo em meio ao caos emocional que a cercava. Você quer dizer que estaremos fazendo isso por todos nós, não apenas por mim, mas pela esperança de que outras pessoas também possam se libertar. Exatamente, nós vamos conseguir, João afirmou, sua voz transparecendo uma convicção sólida. Ana sorriu, mesmo que timidamente. A ideia de ter ao seu lado pessoas tão valentes a deixava mais forte. Porém, no fundo, a dúvida ainda persistia. Até que ponto estavam dispostos a ir? E quais seriam as consequências de suas ações? Naquela noite, enquanto todos se preparavam para o dia seguinte, Ana muitas vezes olhou para o celular, verificando se recebia novas mensagens. O silêncio impiedoso a deixou em um estado de inquietude. Cada barulho à sua volta parecia um presságio, um aviso que ela não conseguia decifrar. Na manhã seguinte, Isabel se encontrou com um funcionário, enquanto Ana e João se mantinham em uma distância segura. Eles escolhiam um lugar onde pudessem observar sem serem notados. O coração de Ana batia forte, a adrenalina pulsando em suas veias. Conseguindo um aliado, não é? João murmurou, percebendo a apreensão de Ana. Espero que ele não se sinta pressionado demais, respondeu Ana, confusa entre esperança e temor. Imagino o que ele deve estar sentindo, sabendo que pode estar em perigo. O tempo passava, e cada minuto parecia ser uma eternidade. Os dois se concentraram na cerca do café, tentando traduzir cada movimento de Isabel. Quando Ana finalmente viu as duas figuras se levantando, seu coração disparou. Havia algo em seus olhares, algo que indicava que a conversa fora intensa. Ana se pôs de pé, a urgência crescendo, e João fez o mesmo. Eles se aproximaram enquanto Isabel caminhava na direção deles. A expressão em seu rosto era uma mistura de alívio e algo mais. Ele vai nos ajudar, disse Isabel entre ofegos. Ele se lembrou de um documento que não foi destruído e está disposto a compartilhá-lo. Mas há uma condição. Ana sentiu uma pontada de medo. Qual condição? Isabel hesitou, encarando os dois enquanto o silêncio se instalava novamente. Ele precisa de proteção, e não só para ele, mas para sua família. As palavras de Isabel cortaram o ar como uma faca. O limite estava a um passo, e o próximo movimento poderia não apenas mudar suas vidas, mas também a de outro ser humano. O futuro estava em suas mãos, e o peso das escolhas a serem feitas pesava sobre os ombros de Ana como uma montanha. O que faremos agora? Perguntou, olhando nos olhos de seus amigos. A resposta estava prestes a interligar seus destinos, de uma maneira que ainda não podiam imaginar. Precisamos pensar em um plano para proteger essa família, disse Ana, com a voz firme,
apesar da tempestade de emoções dentro dela. Se ele se arrisca a nos ajudar, é nossa responsabilidade garantir que nada aconteça com eles. Isabel concordou, seus olhos brilhando com determinação. Sim, precisamos agir rápido. Ele mencionou que as ameaças não são só no trabalho, mas que gente poderosa está atrás dele. Se deixarmos para depois, pode ser tarde demais. João observava os dois, o semblante preocupado. E o que vamos fazer? Criar um local seguro? Pagar uma segurança? Isso tudo pode sair muito caro. Não é só questão de dinheiro, Ana retrucou. É sobre proteger vidas. Vamos procurar maneiras de garantir a segurança dele e da família. Eles precisam de um abrigo. E precisamos ser discretos. Posso arrumar um lugar? Isabel interveio. Conheço uma casa de um amigo que está vazia e longe da cidade. Podemos esconder eles lá até que tudo se acalme. Mas e se essas pessoas estiverem de fato em busca deles? Como vamos garantir que não tirem eles do lugar? Ana suspirou, o peso da responsabilidade girando em sua mente. Era como nadar contra a correnteza. Precisamos de um plano bem coordenado, talvez uma rotina de troca de segurança, ou alguém que possa monitorar os arredores. Enquanto discutiam, o celular de Ana vibrou, interrompendo o clima tenso. Ela olhou rapidamente. Era uma mensagem anônima. Cuidado com quem você confia. O coração dela disparou, e por um instante ficou paralisada. O que aquilo significava? O temor brotou em seu peito, como um espinho que não podia ser removido. Oi? O que foi? João perguntou, preocupado. Uma mensagem? Um aviso? Ana murmurou, passando o dedo pela tela. De novo um aviso. Isabel se aproximou. Você vai responder? Pode ser uma pista. Não sei se posso confiar. É tudo muito confuso. Ana respondeu rapidamente, a voz quase inaudível. Mas a incapacidade de ignorar foi mais forte que o receio. Ainda assim, a ideia de que alguém estava observando cada movimento deles era sufocante. Talvez devêssemos nos reunir em um lugar mais seguro. Aquelas mensagens podem ser ameaças autênticas, sugeriu João. A sugestão de João fez com que Ana lembrasse do arquivo que o funcionário havia mencionado. Precisamos saber que documentos são esses. O que poderia estar escondido? A ideia de que as respostas poderiam ser mais sombrias ainda a motivou. Vamos nos encontrar com ele de novo e conversar sobre isso, disse Isabel, decidida. Mas antes, precisamos garantir que esses papéis estejam seguros. E precisamos de um plano B para levar a família. Não podemos correr riscos. Ana sentiu uma chama de determinação crescer dentro dela. A luta não era apenas dela. Era de todos que, assim como ela, lutavam por liberdade e segurança. Mas ainda havia um grande dilema pela frente. Se implicarem o funcionário em sua luta, tudo se tornaria mais pessoal. Após alguns minutos de troca de ideias, eles decidiram se encontrar novamente com o funcionário mais tarde naquela noite, em um local que poderia ser mais seguro. Quando a tarde se transformou em noite, a cidade tomou um ar diferente. As luzes brilhantes ofuscavam a escuridão que se aproximava, mas Ana não conseguia ver um futuro iluminado. As sombras a cercavam. O que mais encontraremos naquelas folhas? Ela se perguntou, percebendo que esses documentos poderiam ser um divisor de águas para todos eles, mas também uma porta que, uma vez aberta, não poderia ser fechada. No fundo, um impulso crescente em seu coração insistia que havia mais ali. Mais do que apenas a luta por informações. Era uma batalha de confiança, um jogo arriscado em que o bem e o mal se entrelaçavam. Ana respirou fundo e, com um último olhar de cumplicidade para Isabel e João, tomou a dianteira. Vamos descobrir a verdade, não importa o que aconteça. Mas a estrela mais brilhante da noite parecia escurecer de repente, deixando uma pergunta pairando no ar. Estamos prontos para o que poderíamos descobrir essa noite. No momento em que Ana, Isabel e João se reuniram para sair, o peso da noite parecia ainda maior. O céu estava carregado de nuvens escuras, quase como se a própria natureza estivesse se preparando para um confronto. As três almas corajosas sabiam que estava em jogo não apenas a vida de um homem e de sua família, mas todo o futuro deles. Enquanto caminhavam pelas ruas mal iluminadas, cada passo de Ana ecoava como um tambor dentro dela, apressando seu pulso. Os pensamentos se entrelaçavam, dando espaço a um turbilhão de emoções que ela tentava controlar. E se não encontrarmos o que precisamos? E se tudo der errado? Questionava-se. Isabel notou a expressão de preocupação no rosto da amiga. Ei, vamos juntos, certo? Estamos aqui um pelo outro. E como sempre, a gente vai achar um jeito. A determinação na voz de Isabel trouxe um pouco de alívio ao coração de Ana. João, mantendo os olhos atentos aos arredores, interrompeu os pensamentos dela.
Faltam poucos minutos para o encontro. Lembre-se, o que ele nos contar pode mudar tudo para a nossa vida e para a família dele. Precisamos estar prontos, com a mente aberta. Chegaram ao local combinado, uma cafeteria 24 horas, que parecia um refúgio seguro no meio da cidade barulhenta. O cheiro de café fresco envolvia o ar, misturando-se ao som suave de xícaras sendo colocada sobre a mesa. Ana mexeu na bolsa nervosamente, sentindo o celular vibrar de novo. Mais uma mensagem anônima. Tenha cuidado com os que se aproximam. O aviso fez um frio atravessar seus ossos. Quando o funcionário finalmente chegou, o semblante dele transmitia uma mescla de alívio e resistência. Desculpem o atraso. Precisamos ser rápidos, disse ele, olhando sobre os ombros furtivamente. Ana sentiu um aperto no estômago. O segredo que ele guardava poderia significar a salvação ou a ruína. Estamos aqui para ajudar você e sua família, começou Ana, tentando manter a voz calma. Mas precisamos saber o que está acontecendo. Ele hesitou, como se estivesse se preparando para abrir uma porta que estava emperrada há muito tempo. As ameaças que mencionei, elas vêm de pessoas poderosas. Documentos que você não imagina provaram ser minha bênção e maldição ao mesmo tempo. Eles têm potencial para expor um esquema. Isabel segurou a mão de Ana, quase como um lembrete silencioso de que estavam juntas nessa luta. Que tipo de esquema? Ela perguntou, e a curiosidade começou a se misturar ao medo. Um esquema que liga algumas das grandes empresas da cidade ao submundo do crime. As provas estão em um arquivo. Se caírem em mãos erradas, não só eu estarei em perigo, mas vocês e a família que estou tentando salvar também. Ana pensou em tudo o que estava por vir. A verdade estava se desdobrando na sua frente. Mas em que custo? Onde estão esses documentos? O funcionário respirou fundo, seus olhos refletindo a mesma luz de esperança e medo. Em um cofre em meu local de trabalho. Uma vez que eu ligar... Um estrondo ecoou do lado de fora, interrompendo a conversa. Todos se viraram, assustados. Aquele som não parecia certo. Alguém está vindo, murmurou João, os sentidos em alerta máximo. O coração de Ana acelerou, enquanto um novo pavor se estabelecia como uma sombra ao seu redor. Precisamos ir, agora, disse, a urgência assumindo o controle. Eles se levantaram rapidamente, sem saber o que encontrariam a seguir. As respostas que buscavam estavam mais próximas do que imaginavam, mas o preço da verdade parecia, de repente, mais alto do que qualquer um estava preparado para pagar. Os passos rápidos conduziram-nos a um novo destino, mas a pergunta permanecia. Quem estava atrás deles? E qual seria o verdadeiro significado do que acabaram de descobrir? E enquanto atravessavam a porta da cafeteria, um novo sinistro relâmpago iluminou o céu, como um presságio de que o verdadeiro desafio estava prestes a começar. A chuva começou a cair com força assim que saíram da cafeteria, as botas tamborilando no chão de forma frenética, como se o céu também estivesse avisando que algo estava prestes a acontecer. Ana puxou a gola do casaco, sentindo a umidade penetrar através do tecido. A adrenalina pulsava nas veias, e cada passo que davam parecia guiá-los para um destino incerto. Para onde vamos? Perguntou João, olhando nervosamente para os lados. O som dos pneus de carros cruzando as poças d'água ecoava na noite, misturando-se ao ritmo acelerado de seus corações. Precisamos chegar ao escritório deles, antes que eles o encontrem, disse Isabel, a determinação em sua voz servindo como uma faísca para os três. O funcionário tinha mencionado algo sobre um cofre. Seria ali que a verdade estava escondida, e com ela, a única chance de salvar a família que estavam dispostos a ajudar. As ruas eram um labirinto. Cada esquina que dobravam parecia mais familiar e, ao mesmo tempo, mais ameaçadora. Ana olhava para Isabel, que mantinha o foco à frente. Sua expressão era um misto de ansiedade e coragem. A beleza da amizade se manifestava naqueles momentos, em que palavras não eram necessárias para se encorajarem mutuamente. Finalmente, chegaram ao prédio onde o funcionário trabalhava. A estrutura era imponente, mas a atmosfera estava densa, quase opressiva. Precisamos ser sutis, sussurrou Ana, o coração disparado. Elas atravessaram a entrada e a recepcionista as cumprimentou indiferente, alheia aos perigos que se aproximavam. Vamos direto ao cofre. Ele disse que ficava no andar superior, lembrou João, puxando as escadas com determinação.
Cada degrau parecia pesar mais do que o anterior, e a expectativa aumentava a cada passo. A mente de Ana estava cheia de perguntas. E se ele já tiver chegado? E se alguém estiver esperando por nós? Ao chegarem ao andar desejado, notaram que as luzes estavam parcialmente apagadas, dando um ar sombrio ao local. Ana se aproximou da porta da sala do funcionário, seu coração retumbando. Aqui, afirmou, enquanto começava a girar a maçaneta. A porta emperrou, e um frio na barriga a fez hesitar. Vai dar tudo certo, gritou Isabel, segurando a mão da amiga em um gesto de apoio. Estamos juntas nessa. Ana respirou fundo e empurrou a porta. O ambiente interno era quase vazio, exceto por uma mesa bagunçada e um computador. O cofre deve estar atrás dessa estante, indicou João. Enquanto se moviam em direção à estante, a tensão subia. O som da chuva parecia mais intenso, e a sensação de que estavam sendo observados aumentava. João, com as mãos tremendo, puxou a estante e revelou um cofre antigo, com uma combinação que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Vamos, precisamos abrir isso rápido, disse Ana, a voz quase um sussurro. Ouvia-se o tic-taquear da chuva, e a cada momento que passava, o medo de serem descobertos tornava-se palpável. Isabel e João a observavam enquanto ela digitava os números que o funcionário havia mencionado. Um clique. O cofre se abriu lentamente, revelando um arquivo robusto, cheio de documentos confidenciais. Ana sentiu um nó na garganta. É isso, é exatamente isso que precisamos. A excitação a tomou, mas logo se dissipou ao perceber que algo estava errado. Um barulho de passos apressados começou a ecoar do andar de baixo. Alguém se aproxima. Rápido, gritou Isabel. O pânico tomou conta e a adrenalina disparou no corpo de Ana. Eles estavam prestes a descobrir a verdade que poderia mudá-los para sempre. Mas agora, a fuga era questão de vida ou morte. No momento em que começaram a se espremer de volta para a porta, a luz do corredor acendeu e uma figura conhecida apareceu. O funcionário. Mas seu olhar estava sombrio e cheio de culpa. Vocês não deveriam estar aqui. Ana trocou olhares com João e Isabel, a respiração entrecortada. O que você quis dizer com isso? E ali, naquela fração de segundo, a revelação que poderia mudar tudo estava prestes a surgir. O peso da verdade, agora muito mais próximo, tinha o poder de condená-los ou salvá-los. O olhar do funcionário, repleto de desespero e culpa, fez o coração de Ana disparar. Vocês não deviam ter vindo aqui. É um risco para todos nós, ele alertou, quase implorando. Precisamos das provas. Você sabe o que está em jogo. Ana respondeu com fervor, mas o silêncio dele só aumentava a tensão. Os passos na escada aproximavam-se e o pânico crescia. Eles não tinham tempo para hesitar. Eu sei o que está em jogo, mas você não sabe do que eles são capazes. A última vez que alguém se meteu com eles, a situação não terminou bem, ele murmurou, os olhos arregalados. Precisamos confiar uns nos outros. Você tem que nos ajudar, insistiu João, a voz firme, mas ansiosa. Senão, corremos o risco de deixar tudo como está, e isso não pode acontecer. É mais complicado do que parece, o funcionário respondeu, exalando medo. Não posso ficar aqui, seria perigoso para nós e para vocês também. E naquele instante, o peso da responsabilidade caiu sobre Ana como uma avalanche. Eles tinham que agir, mas a insegurança era assombrosa. A verdade estava ali, diante de seus olhos, e ao mesmo tempo um abismo profundo se abria abaixo deles. Isabel, percebendo a urgência da situação, puxou Ana. Precisamos sair agora, ela disse, a voz firme. Não podemos deixar tudo para trás. Quantos mais serão afetados se não formos até o fim? Mas e as provas? E a família que precisa de ajuda? Ana questionou, dividida. Se deixarmos isso para trás, tudo o que fizemos até agora será em vão. Se ficarmos, muito mais poderá ser perdido, o funcionário disse, gesticulando para a porta. O som do pânico já estava mais próximo. Vocês têm que decidir, sair agora ou encomendar suas tombas. Com um último olhar para o cofre aberto, Ana sentiu a adrenalina correr por suas veias. Decidida, ela disse, vamos, a justiça não pode esperar. Eles se apressaram para a saída, seus corações batendo em uníssono com o som do pânico que se aproximava. Enquanto desciam as escadas, a adrenalina os impulsionava e uma nova determinação se formava. Chegando ao térreo, a escuridão da noite parecia mais espessa, mas agora havia uma luz acesa em seu interior, a luta por justiça. No momento em que saíram do prédio, um carro preto parou na esquina. Entrem, rápido!
o funcionário gritou, acenando para eles. O desespero na sua voz parecia aumentar o perigo do momento. Sem hesitar, Ana e os outros pularam no carro, que partiu em disparada. O motorista era um conhecido do funcionário, alguém que também temia as consequências da corrupção que estavam tentando expor. Vocês têm que se esconder, não podem voltar até as coisas acalmarem, ele advertiu, o olhar preso na rua à sua frente. Ana olhou para os lados, cada esquina, cada movimento, parecia encher seu peito de uma nova ansiedade. Não apenas a verdade estava se revelando, mas agora estavam fugindo deles também. E agora? Para onde vamos? Perguntou, sem saber ao certo o que esperar. Para um lugar seguro que conheço, uma casa no interior, longe de todos os olhos, respondeu o motorista, enquanto mudava a direção, longe do centro da cidade. A cada quilômetro percorrido, uma mistura de alívio e emoção invade Ana. Finalmente, a luta parecia abrir espaço para algo mais, esperança. Mas a dúvida ainda pairava. Será que tinham coragem suficiente para enfrentar o que estava por vir? E mais importante ainda, o que realmente vinham a descobrir ao final desse caminho? Chegando à casa, sentiram o silêncio pairar. Era um refúgio, mas sabiam que não teriam paz enquanto a verdade não fosse revelada. Aqui é apenas o começo, disse o funcionário. Vocês precisam continuar a luta. Do lado de fora, nada muda. Mas vocês podem fazer a diferença. Precisamos de coragem. Ana olhou para João e Isabel, e a determinação que eles sempre expressavam estava agora ressoando em seus corações. Então vamos fazer isso. Vamos expor a verdade e lutar por justiça, ela afirmou, sentindo que finalmente haviam encontrado a força para enfrentar a tempestade. E enquanto a noite continuava, a verdadeira batalha pela justiça começava. Juntos, armados com a força do que haviam aprendido, agora estavam prontos para enfrentar a corrupção que ameaçava não apenas a vida de Ana, mas de muitos outros. A coragem deles ressoava, e no fundo, sabiam. A luta era por mais do que apenas eles. Era pela esperança de um futuro melhor. Afinal, cada passo na direção certa trazia a possibilidade de um novo amanhecer. Agora é a sua vez de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude mais pessoas a encontrarem essa luta pela justiça. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa apoiar essa causa.